Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Assim, quando o Senhor vos direcionar, ou permitir-vos que este vídeo chegue até vós. Aqui quem vos fala é vosso irmão Paulo Fernando. Nós somos a Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E estamos no nosso TikTok, no nosso canal da Missão Ressignificar, com o nosso devocional diário de julho, tratando acerca da oração. Transcorremos todo esse mês tratando acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 6, com a ressalva de ontem que não houve postagem, porque eu tive um sério problema com a internet, mas me serviu de uma lição extrema. Antecipação. Quem é servo de Deus se antecipa, planeja, tem cronograma, se adequa, e a oração nos faz antecipar. Porque quando nós estamos tratando acerca daquilo que não é nosso, mas que é do reino, e se nos foi colocado em nossas mãos pela nossa liderança, isso está instituído e estabelecido do reino para nós. E nós começamos a aprender. E verdadeiramente faz todo sentido quando no próprio Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso de número 33, o Senhor nos fala para buscarmos em primeiro, sempre em primeiro, todas as vezes em primeiro, impreterivelmente e contundentemente mantendo em primeiro lugar sempre o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A partir do momento que nós nos aprofundamos em oração, que nós nos aprofundamos na leitura da palavra, que nós começamos a nos esforçar para abandonar os nossos hábitos pecaminosos, que nós começamos a nos confessar em oração, verdadeiramente abrindo os nossos corações e adentrando em questões que se encontram alojadas, muitas das vezes até ocultas e escondidas, e das quais elas estão aqui, nós muitas das vezes nem sequer levamos ao Senhor ainda, mas isso começa a ser confessado. Isso verdadeiramente começa a trabalhar e a deixar, quando liberamos isso em oração genuinamente verdadeira ao Senhor e começamos a nos confessar e vamos adentrando no arrepender e nos mantendo nesse ambiente de arrependimento, nesse ambiente de oração constante, nesse ambiente de oração com equilíbrio, e vamos nos mantendo em estabilidade e não sendo instáveis, mas sim sendo estáveis dentro daquilo a qual nos propusemos no Senhor em oração. Tudo isso começa a fazer sentido. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. A palavra nós começamos a ter amor, prazer, carinho, dedicação para aplicá-la na nossa vida, para exercê-la como um fator único, prioritário e primordial, porque é o que ela começa a ser dentro da nossa vida. E nós vemos que verdadeiramente faz todo o sentido, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, e que nós nos enganamos por muito tempo e vivemos numa prática pecaminosa de fábulas, de construções pecadoras, errôneas, falhas, indignas daquilo que procede das Escrituras e do Senhor. E a gente começa a ver nobres irmãos, nobres irmãs, nobres senhores, nobres senhoritas, nobres damas e nobres cavalheiros, que nós temos muito que mudar e que a correção, como diz em Hebreus 12, leia Hebreus capítulo 12, que a correção, como diz em Hebreus 12, ela é
fidedigna, genuína, fiel do Senhor e do amor dele por nós. Lembre-se de algo. Se vós estáis se colocando na posição da qual o Senhor vos chamou, orando, como aprendemos em Mateus, com orações genuínas, fidedignas, de arrependimento e confissões verdadeiras, de corações contritos, quebrantados, de corações que buscam ser restaurados, de corações que buscam perdoar e serem perdoados, de corações feridos, amargurados, ansiosos, depressivos, dos quais estão verdadeiramente se abrindo e se prostrando, crendo por fé na ferramenta da qual é essa ordem dada para orarmos e nos mantemos nela. Se nós estamos com jejuns fidedignos, mudando as nossas estruturas emocionais, sentimentais e trabalhando no matar a nossa carne e dedicar tempo às Escrituras, à oração, no oculto e no secreto, para verdadeiramente sermos alcançados pelo Senhor e Ele nos alcançar, se verdadeiramente buscamos a palavra e estamos agora sendo moldados e trabalhados por ela, lendo, nos abastecendo do nosso pão diário, do nosso pão de cada dia, do qual é a palavra, e começamos a desconstruir aquilo que há em nós e passamos a viver a prática das Escrituras, inclusive para estarmos abastecidos com o Senhor e levarmos o Evangelho ao nosso próximo para cumprir com outra ordenância, que é fazer o ID, começamos dentro dessas situações estabelecer o reino como prioridade na nossa vida. E isso vai nos fazendo crescer. E nós começamos a enxergar que dentro de tudo isso, se o Senhor está verdadeiramente te corrigindo, usando os vossos pastores, usando servos e servas para falar convosco, alegre-se. Alegre-se dentro disso. Se Deus ainda tem segurado as vossas rédeas e não as soltado, e vos corrigido com veemência, vos corrigido com rapidez, com autenticidade, com transparência, e em pontos dos quais muitas das vezes nós menosprezamos, deixamos passar batido, sabemos, mas não estamos conseguindo lidar com aquilo, e muitos, de um modo geral, sequer vemos ou os enxergamos. Alegre-se, agradeça, porque Deus tem cuidado da sua vida ainda e da minha. E eu vos falo e peço em nome de Jesus que esses marcos do Evangelho, eles se estabeleçam nas vossas vidas, assim como eu tenho sido corrigido, exortado e transformado pelo Senhor no Senhor, para que Ele não solte as minhas rédeas de maneira nenhuma. Pelo contrário, que Ele as deixe mais curtas em nome de Jesus, tanto as minhas quanto da minha esposa e dos nossos filhos, para que a nossa família se estabeleça no reino e o propósito que o reino tem para nós possamos exercê-lo. Claro, orando, jejuando, lendo, praticando e nos alicerçando nas Escrituras, priorizando o reino em primeiro lugar, estabelecendo a justiça do Senhor e buscando justiça somente nele. E esses 5 pilares, eles possam ser vividos diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente nas nossas vidas, para que nós possamos nos manter assim até o último dia de vida que for nos dado pelo Senhor, aguardando e como noivas limpas, fidedignas, fiéis, genuínas, em santidade, à volta do Senhor Jesus. Veja a parábola das 10 virgens, leia também junto com Hebreus 12 e observe o quanto que é interessante, e ali também arremete uma coisa extremamente importante que eu estou aprendendo, que é a antecipação, que se chama vigilância. Porque muitas das vezes nós nos alicerçamos nos imprevistos, nas questões que muitas das vezes
ocorrem, e eu não estou dizendo que elas não ocorrem por imprevistos e por situações que estão fora do nosso controle, mas na maioria delas, se nós prestarmos atenção, nós conseguimos nos antecipar, nós conseguimos nos sobressair, nós conseguimos estar preparados para essas situações. E eu, aqui quem vos fala, o vosso irmão Paulo Fernando, está vivendo isso e aprendendo isso com o nosso devocional diário, com a prática da palavra. Ontem nós tratamos acerca, de como se deve dar esmola, e hoje chegamos no nosso último dia de julho e vamos para o ponto cume daquilo que o Senhor quer falar conosco, que é intitulado de Como se deve orar. Essa é o ponto-chave do qual o Senhor nos quer falar acerca desse devocional diário de julho sobre a oração. Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nos posicionar para orar requer cuidado, requer vigilância e requer um posicionamento firme dentro do que o Senhor nos estabelece. E muitas das vezes nós queremos nos propagar em dadas situações e nos levantar em orações, mas o motivo e a intenção real que está no nosso coração não é sermos recebidos em oração pelo Senhor, não é levar a intercessão ou o clamor da congregação ou daqueles irmãos e irmãs que estejam ali conosco no ciclo de oração ou até dentro de um período de oração, e sim simplesmente aparecermos, nos demonstrarmos piedosos, santos e estarmos ali agindo como hipócritas, porque a intenção e o motivo verdadeiro de nós muitas das vezes estarmos entoando orações em voz alta, estarmos clamando, estarmos falando com o Senhor, meramente é para esboçar palavras vazias e sem sequer verdades vindas do nosso coração. E isso o Senhor não recebe. Se nós estamos querendo ser vistos diante dos homens, pelos homens, Ele não os recebe. Pelo contrário, Ele tem uma atribuição da qual é muito citada no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu vos digo, e me encaixo nela, e vou falar acerca de mim. Tenho que parar de ser hipócrita. Nós temos que parar de ser hipócritas, porque nós temos muita hipocrisia do reino, principalmente. E a gente se alicerça em desculpas, em justificativas, em uma série de fatores das quais nós não queremos sair do comodismo, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, ou até saímos, mas quando damos um passo, chegamos num determinado ponto do qual estamos conseguindo conduzir aquilo que o Senhor tem nos dado de maneira bem confortável. A gente, foi o que eu escutei no sábado e guardei isso do pastor Cleiton Ferreira Rocha, nosso pastor da Missão Significar, a gente se acostuma com as coisas do Senhor. E isso é um perigo, porque o costume nos leva à rotina, nos leva a fazer as coisas do nosso jeito, nos leva a sermos monótonos e a começar a agir de um modo robô. Simplesmente fazendo meramente por fazer. Aquilo não tem mais o mover e o direcionamento do Senhor, do Espírito Santo, da palavra. A gente se torna mecânico e isso é um perigo, é um cuidado para que nós estejamos nos afundando e afundando aos demais. Então, porquanto ele ainda nos diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, se nós nos fazermos pessoas de oração e de vida de oração,
para nos expor e nos apresentar para que os homens nos reconheçam e não os céus nos reconheçam, nós somos meramente hipócritas e a nossa recompensa já foi nos dada por aqueles que estão às nossas voltas, olhando para nós e falando: oh, quão grandioso é este homem, esta mulher de oração, meu Deus, que homem santo, que mulher santa. Sendo que a nossa vida não passa de um falso testemunho, de um cartaz ali, do qual, se nos tornarmos transparentes, aquilo que vai ser encontrado aqui, todos que estão ali verão, nos enganamos. E nós temos que ter esse devido cuidado. Então, busque o Senhor dentro daquilo a qual Ele instituiu na vossa vida, com orações, buscando intimidade e relacionamento, tendo propósito, motivo e intenções de alcançar os céus, de cumprir e buscar as Escrituras, de entrar em processo de arrependimento, de santidade, de limpeza, de trabalhar a consagração e a separação em jejuns que agradam ao Senhor e dos quais são instituídos e recebidos pelo céu, para que tudo isso faça-nos buscar e caminhar com o reino em primeiro lugar e a manifestação da justiça do Senhor possa verdadeiramente ser testemunhada na nossa vida. Ao próximo. Nós estamos chegando no nosso último dia, mas ainda nos faltam aqui mais 3 versículos concernentes a este capítulo e ao ponto chave do qual começou hoje aqui, falando sobre a oração e o cuidado que nós temos que ter, que Mateus denota isso e nos mostra que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Tem-de-se ordens, tem-de-se se estabelecer no padrão do Senhor, com o padrão do Senhor e para o padrão do Senhor. Não existe padrão nosso, nunca existiu e nem vai existir, porque o nosso padrão não passa de um padrão pecaminoso e a gente, se não estivermos no Senhor buscando, não conseguiremos sair disso. Estamos aqui no último dia do mês de julho, encerrando esse período e vos tenho um anúncio a fazer. Nós não terminamos o nosso capítulo 6, ainda vamos nos manter tratando acerca dele e vos anuncio que o devocional diário, em nome de Jesus, conforme o Senhor me ordenou e conduziu, permanecerá para que nós possamos tratar desse assunto e de todos os outros. Mas qual assunto? A palavra do Senhor, o centro, a base, a coluna de sustentação, o teto, o alicerce, sempre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos alcance, que nós possamos aprender a orar, a jejuar, a abençoar o nosso próximo, sabendo o que é semente e pão, que nós possamos aprender a honrar os tesouros dos céus e buscá-los, que nós não venhamos servir a 2 senhores, que nós não venhamos andar ansiosos pela solicitude das coisas dessa vida, que nós saibamos aplicar a justiça do Senhor e crer na justiça dele, e que nós, a partir de agora, possamos aprender como se deve orar verdadeiramente. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Como eu sempre vos falo carinhosamente, que é vosso irmão Paulo Fernando, um cheiro e um beijo, e até amanhã. Siga-nos nas nossas outras redes sociais, dê uma passadinha por lá, olhem e se fortaleçam com a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado por assistir, muito obrigado por estar conosco até esse último dia, até aqui, e
Vamos dar continuidade agora.